Então, Marcos capítulo 4, 35 ao 41, a palavra do Senhor diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob um travesseiro. E eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, a tua mensagem foi lida nessa hora. O nosso desejo é que a tua palavra fale aos nossos corações. Só a tua palavra tem poder de curar, de libertar e transformar o homem. E por isso nós te pedimos mais uma vez: usa o teu filho, apesar dele, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos deixa clara a ideia de que Jesus, desde o início da sua caminhada na terra, anunciava o Evangelho de Deus. Desde o primeiro capítulo de Marcos, eu recomendo a leitura do Evangelho de Marcos. Essa mensagem é anunciada pelo Senhor Jesus. E por anunciar o Evangelho da graça, um Evangelho transformador, libertador, salvador, por realizar milagres e maravilhas, sempre à sua volta existia uma grande multidão. Por onde Jesus passava, ele curava, ele falava, ele ensinava. Aquilo vislumbrava os olhos de alguns, outros presenciavam milagres, e então alguns o seguiam por curiosidade. Lucas 14, do verso 25 ao 33, o Senhor Jesus vai falar sobre o custo do discipulado, onde uma grande multidão o segue, e ele para, olha para a multidão e diz: vê só, se alguém quiser me seguir, precisa deixar pai e mãe, filho e filha, esposa e esposa, por amor a mim. O Senhor está colocando uma condição. Por quê? Porque se fosse assim, todos seguiriam Jesus. Como não seguir alguém que está realizando milagres? Alguém que era cego agora vê, alguém que não andava agora anda. Então esse homem tem algo diferente, eu preciso segui-lo para ver o que está acontecendo. Porém, meus irmãos, quando chega aqui nesse capítulo 4, do verso 35 ao 41, o Senhor Jesus, já cansado, ele dá um comando aos seus discípulos para passarem para o outro lado da margem, e ele despede a multidão. É nessa hora que o texto bíblico narra que inesperadamente acontece uma grande tempestade. Tinha sido um dia exaustivo para Jesus. Ele falou para uma multidão dentro do barco. Marcos capítulo 4, no verso 1, está lá Jesus num barco falando à multidão. Ele fala por meio de parábolas àqueles homens que estão sentados ouvindo. E em casa ele dá instruções aos discípulos. Por quê? Porque ele prega por parábolas e os discípulos ficam meio que sem entender. Então, no íntimo, ele explica as parábolas aos discípulos, no verso 13, 34, na verdade, de Marcos capítulo 4. Então, Jesus nesse dia teve um dia muito cheio. Jesus estava cansado. E não é de surpreender que quando chegou a noite, ele estava exausto. Então ele disse aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Sabe o que Jesus queria? Jesus queria atravessar da agitada Cafarnaum, onde ele estava, seguido por uma multidão, para o lado oriental. No capítulo 5, verso 1, você vai ver aí que ele chega na terra dos Genezarenos. E aí, como ele era totalmente divino, mas também perfeitamente humano, Jesus precisava de descanso. Jesus precisava colocar a cabeça num travesseiro e descansar. Algo que talvez na correria do dia a dia hoje, pouco fazemos. Ontem, conversando com um amigo, disse que até para fazer as atividades essenciais, tem que agendar, hoje tem que colocar na agenda, porque está tudo muito corrido. A vida está corrida, muito dinâmico. Para poder marcar uma reunião aqui na igreja, ou até entre a liderança, é muito difícil, porque todo mundo tem os seus compromissos. Então a gente disse: se a maioria estiver aí, nós faremos, porque arranjar um tempo para que todos estejam presentes, muito difícil.
nós não descansamos como antes. Mas Jesus precisava descansar. Tem um teólogo chamado William Hendrickson, que ele diz o seguinte: Jesus precisava se afastar de todas aquelas pessoas, não somente as que estavam na praia, mas também as que seguiam ele no barco. Jesus viaja com aqueles discípulos no barco, e eu imagino os discípulos sempre querendo aprender do Senhor. Então ele sai de fininho, vai para o sótão do barco, e lá ele encosta a cabeça num travesseiro, e ele quer descansar, ele quer dormir. O episódio em que Jesus acalma a tempestade nos fala sobre a sua completa humanidade. Jesus plenamente homem. Algumas pessoas se perguntam se Jesus realmente estava dormindo na hora da tempestade, e há algumas pregações que dizem que Jesus estava querendo ali testar os discípulos. Não, o texto não diz isso. O texto diz que Jesus estava querendo descansar, ele estava querendo dormir, ele estava cansado. Se você começa lendo a narrativa de Marcos capítulo 4, vê que ele teve um dia muito exaustivo, e às vezes a gente mesmo sem querer descansar, às vezes nós colocamos a cabeça em um travesseiro só para assistir uma televisão e apagamos. Cansaço do dia a dia. Jesus queria descansar. Mas, meus irmãos, o texto é muito claro em dizer que Jesus estava dormindo. Já era tarde, seu corpo estava abatido com o cansaço de um dia movimentado. O fato de que Jesus estava dormindo enquanto a tempestade assolava a embarcação revela sua completa humanidade. Sim, ali estava o Cristo plenamente homem. O Verbo perfeitamente encarnado e sujeito a todas as limitações físicas comuns a qualquer ser humano. Jesus homem. A fadiga tinha o abatido de tal forma que nem mesmo uma tempestade foi capaz de lhe acordar do sono profundo. E aqui a gente pode dizer que algumas pessoas têm conhecimento de causa. Geralmente tem alguns que podem estar passando uma festa do lado da cama, ele não acorda. Geralmente essa pessoa, ela casa com outra pessoa que se cair uma agulha, ela acorda. Geralmente é assim que Deus faz. Tem gente que é assim. A tempestade está passando, mas eu estou dormindo. Eu estou tranquilo, eu não acordo quando vem esse barulho do mundo todo. Meus irmãos, ventos uivantes, ondas gigantescas, o texto vai dizer. Mas Jesus estava na polpa do barco, dormindo com a cabeça em um travesseiro. Esse mesmo relato sobre Jesus acalmando a tempestade, você vai encontrar em Lucas, você vai encontrar em Mateus. E Lucas cria uma impressão de que Jesus tinha caído em sono logo depois que o barco dá a partida. Então, isso se presume que Jesus estava dormindo profundamente, mostrando o quão cansado estava, mas também mostrando a sua confiança no Pai Celestial. Por quê? Porque nem o barulho dos ventos, nem o barulho das ondas indo ao encontro do barco, nem o barco se enchendo de água, foram capazes de fazê-lo acordar, porque ele sabia onde estava o coração dele. Podemos imaginar até o mestre sendo despertado aos gritos pelos discípulos. O texto narra que eles chegam a Jesus quando o barco já está quase completo de água. Agora você imagina acordando Jesus nessa situação. Imagina você. Jesus está dormindo, você passando por uma grande tempestade. Fazemos muito isso no dia a dia. E a gente recorre a Ele aos gritos, aos prantos. Com os discípulos não foram diferentes. Então, os discípulos acordam Jesus, e eu imagino a cena, pense comigo, alguém que está dormindo num sono profundo, alguém acorda, imagina o semblante sonolento de Jesus. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo aqui? Ele olhou a tempestade ao seu redor, e simplesmente disse: cala-te, aquieta-te. Ao som da sua voz, a tempestade se tornou bonança. Tudo ficou tranquilo novamente. Se por um lado a plena humanidade de Cristo foi revelada no fato dele estar dormindo, por outro lado a sua plena divindade foi revelada quando ele soberanamente acalmou a tempestade. Ele não estava só diante de um Jesus humano,
ele estava diante também do Jesus que era Deus. Então, meus irmãos, despertado, Jesus acalma a tempestade e mostra seu senhorio sobre a criação. Mas ele mostra mais ainda, ele usa a oportunidade para guiar os discípulos a um conhecimento mais profundo. Eles acabaram de vivenciar uma parábola em tempo real. Jesus, no início do capítulo 4 de Marcos, ele está ensinando por parábolas. E os discípulos sem entender. Me explica, mestre, o que é que você está querendo dizer com isso? Eu não estou entendendo. E agora os discípulos passam por uma situação não mais na teoria, na prática. O Senhor Jesus dizendo, aqui é que vocês têm que firmar a verdadeira verdade do Evangelho. Então, perplexo, eles perguntam, eles pensam, eles começam a comentar uns com os outros. Quem é este? Que homem é capaz de se submeter à autoridade, às forças da natureza? Quem é esse? Estou falando de discípulos que caminhavam com o Mestre, estou falando daqueles que o Senhor os escolheu. Chega um determinado momento que eles perguntam, quem é esse daí? Quem é esse que diz silêncio ao mar e ele se aquieta? Trago para você e para mim nessa noite algumas lições de quem é esse, que o próprio Jesus diz ser. Primeiro é que eles dizem, quem é este? Esse é o pão da vida. Em João capítulo 6, do verso 35, diz, eu sou o pão da vida e quem vem a mim jamais terá fome. Jesus disse isso após alimentar 5.000, quando o povo queria mais comida de graça. O pessoal queria comer. E Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos de um garoto. Ele multiplica. Então, no momento de sua intenção, não era apenas saciar a fome daquele povo. Ele queria que eles compreendessem que o alimento físico só satisfaz a fome temporariamente, enquanto ele queria saciá-los para sempre. Ele afirmava ser o pão que fornece vida. Quem é este? Este é o pão da vida. O maná supriu as necessidades físicas dos israelitas no deserto, mas apenas por um período. Enquanto eles estavam peregrinando, o maná foi suficiente para alimentá-los fisicamente. Cristo, por outro lado, supre as nossas necessidades espirituais para sempre, e não só em um período. Aqueles que creem em Jesus possuem vida. O maná no deserto saciou a fome temporária. Jesus, no entanto, fornece o pão da vida que conduz à vida eterna. Quem é este? Este é o pão da vida. Mas ele diz mais. Quem é este? Ele diz que é a luz do mundo. João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá luz. E olha que interessante, Jesus faz essa declaração durante a festa dos tabernáculos em Jerusalém. Nesta festa, um enorme candelabro era aceso no pátio do templo. Isso lembrou os israelitas a coluna de fogo enquanto eles saíam no deserto. E o Senhor dizia, quando vocês caminharem, eu colocarei sobre vocês uma coluna de fogo para guiá-los e dizer que eu estarei presente com vocês. Então Jesus faz essa declaração logo após, olha que interessante, Jesus faz essa declaração logo após perdoar, ao invés de condenar uma mulher flagrada em adultério, que os fariseus haviam trazido para Jesus, dizendo aí, mestre, a lei de Moisés manda apedrejar, o que é que o Senhor diz? O texto bíblico vai dizer que ele estava riscando o chão. A narrativa bíblica vai dizer que Jesus estava riscando o chão, continuou. Ele não falou, podem ler o texto primeiramente. Eles acusam Jesus, pedem, e aí, não vai fazer nada? Jesus em silêncio estava, em silêncio ficou, e eles continuam, o Senhor não vai fazer nada. Ele levanta e diz, quem de vocês não tiverem pecado, que atire a primeira pedra. Um sai um por um, o texto vai dizer que do mais velho ao mais novo vão saindo, fica só Jesus e a mulher. E ele diz, onde estão os seus acusadores? Se eles não te condenam, eu também não condenarei. Vá e não peques mais.
Meus irmãos, Jesus estava deixando claro para aquele povo que em um mundo cego pelo pecado, Ele é santo. Santo, e a sua luz contrasta com as trevas. Ele oferece luz e orientação para aqueles que tropeçam em pecado. Jesus é a verdadeira luz. Nesse caso, Jesus estava sintetizando o caráter de Deus como um sol, que fornece luz, um escudo que fornece graça. No Antigo Testamento, no Salmos, capítulo 84, verso 11, vai dizer: porque o Senhor Deus é o sol e o escudo, o Senhor dará graça e glória. Quem é este que os discípulos estão perguntando? Esse é a luz do mundo. Mas tem outra coisa que Jesus também vai dizer. Quem é este? Este é a porta das ovelhas. João 10, 7 e 9 vai dizer: eu sou a porta das ovelhas, todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe darão ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Essa declaração de Jesus foi feita durante um discurso aos líderes religiosos de Israel, onde Jesus, em tantas palavras, os declarou pastores inaptos para guiar o rebanho do Senhor. O Senhor dá uma palavra dura aos líderes de Israel: vocês não são dignos de ser pastores dessa geração, vocês não sabem nem aonde estão indo. Mateus capítulo 23, Jesus vai chamar os líderes fariseus da época de guias cegos. Vocês estão guiando um povo sem saber para onde estão indo. Guias cegos. De acordo com a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, os pastores conduziam os seus rebanhos para os recintos de pedra todas as noites para protegê-los. E essas estruturas não tinham portas. É por isso que o pastor se sentava ou se deitava na entrada, para evitar que os predadores o atacassem. Assim, Jesus está descrevendo o seu cuidado e a sua devoção constante para aqueles que são seus. Seus. A única maneira, meus irmãos, de entrar no redil de ovelhas, na família de Cristo, na morada com Deus, é passando por Jesus, que é a única porta de entrada. Quem é este? Este é a porta das ovelhas. Não há outro além dele. E ele continua dizendo: quem é este? Ele diz: eu sou o bom pastor. João capítulo 10, do 11 ao 15 vai dizer: eu sou um bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge. Porque o mercenário? Porque é mercenário e não tem cuidado pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Quem é este? Este é o bom pastor. Com essa declaração, Jesus descreve o seu amor sacrificial pelo seu povo. Ele estava deixando os israelitas saberem que, ao contrário de um homem que é contratado para apacentar o rebanho, Jesus está dizendo que ele faz por amor. Os pastores na época, aqueles que tinham condições, pagavam pessoas para poder cuidar do seu rebanho. Pagavam algumas pessoas para poder pastorear. O Senhor Jesus está deixando claro que esses que são pagos, esses que não entenderam ainda o que o Senhor quer com eles, quando vier a primeira tempestade, quando vier o primeiro tempo de luta, eles fogem e deixam as ovelhas por aí. Mas o Senhor Deus não. O Senhor Deus não. Olha que interessante, no verso 16 de João 10, ele disse: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco,
a mim vem conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Essa declaração foi profética de Jesus, profética sobre a sua morte sacrificial vindoura, para salvar tanto judeus quanto gentios. Jesus está dizendo: tem algumas ovelhas ainda aí, que eu vou buscar, ainda não entenderam, não ouviram a minha voz, mas eles são meus. Porque, meus irmãos, o Senhor Deus, o Senhor Jesus encarnado, o Verbo encarnado, Ele é o nosso bom pastor. No Salmo 23, Davi se referiu ao Senhor Deus como seu pastor. O Senhor é o meu pastor. E nessa passagem, Jesus se refere a si mesmo como o bom pastor, que estava prestes a dar a sua vida por suas ovelhas e cumprir o plano de salvação do Pai. Os discípulos aterrorizados perguntam: quem é esse? Esse é o bom pastor. Ele continua ainda dizendo: quem é este? Este é a ressurreição e a vida. João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Jesus proferiu essa declaração de esperança à sua amiga enlutada. Quantos aqui conhecem a história de Marta, Maria e Lázaro? Após a morte de seu irmão Lázaro, no versículo seguinte, ele esclareceu a sua afirmação dizendo: e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? A morte trouxe um sentimento de desespero, desesperança e finalidade, até que Jesus pronunciou essas palavras gloriosas. E em seguida, ele já demonstrou essa palavra, trazendo Lázaro à vida. A história vai relatar, os irmãos podem ler depois. Quando Jesus chega, Marta é a primeira a encontrar com ele, vai dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui um pouquinho antes, meu irmão não teria morrido. E ele diz: ele não morreu. Ele não morreu. O texto vai dizer que Jesus até se emociona com a morte daquele amigo. Se emociona. João 11:35, Jesus chorou. Ele se compadece com a dor daquela família. Mas aquela família estava diante de um Jesus que era plenamente homem para chorar. Mas eles também estavam diante de um Jesus plenamente Deus para poder ressuscitar dos mortos. O texto vai dizer que Jesus diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai, e eles presenciam o milagre da ressurreição. Porque quem é este? Este é o autor da vida, aquele que tem a chave da morte e da vida nas suas mãos. Esse é a ressurreição e a vida. De acordo com Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 55, ele vai dizer que a morte não tem mais o aguilhão, porque Jesus venceu a sepultura. Todos que estão em Cristo viverão para sempre com Ele. Quem é este? Este é a ressurreição e a vida. E ele continua dizendo: quem é este? Este é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, por Jesus. Quando os discípulos ficaram confusos sobre a declaração de Jesus sobre o céu, Tomé perguntou o que todos eles deveriam estar pensando. Tomé, aquele que queria tocar. Ele diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Pode ser a sua pergunta hoje à noite. Pastor, diante de tudo isso, mas como saber o caminho? Tomé, alguém que conviveu com o mestre. Tomé pergunta, no verso 5 do capítulo 14 de João: Senhor, para onde saber? Para onde ir? Para onde? Então Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus estava reiterando que nem todos os caminhos levam ao céu. Não há muitos caminhos ou religiões para Deus.
Jesus é o único caminho para perdão, a única fonte de verdade e de conhecimento sobre Deus. Ele é a vida eterna. Jesus oferece aos mortos espiritualmente a própria vida em Deus. Queridos, sabe o que é alguém que vivia uma vida desregrada da verdade? O Senhor concede vida a essa pessoa. E você olha para essa pessoa e diz: como pode? Aquela pessoa que vivia desse jeito, agora está aqui levantando as mãos e dizendo: Senhor, só Tu és Deus. Meus queridos irmãos, se isso não for a graça de Jesus, eu não sei o que mais é. Alguém que tinha uma vida totalmente perdida, e o Senhor o arranca do lamaçal do pecado. Porque só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. Essa declaração, meus irmãos, foi significativa para aqueles de sua época que estavam tentando obter acesso ao favor de Deus por meio da lei e das suas obras. Tinha gente pensando que poderia entrar no céu pelo que estava fazendo. Pobre engano. Tiago vai falar sobre isso. As obras, elas não salvam. As obras é resultado do salvo. Se você faz algo bom porque acha que você vai ter mais mérito e favor diante de Deus, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. Você age por graça e favor a alguém porque você foi agraciado por Jesus, porque você foi transformado, porque você foi regenerado. As obras, elas são resultados de quem você é em Cristo. Mas tem um pessoal lá querendo comprar a salvação, e o Senhor Jesus vai dizer: não tem como. Não tem como. E meus irmãos, isso é significativo para nós hoje, porque nós estamos cercados por muitas crenças e religiões que reivindicam acesso a Deus e uma maneira de ganhar favor a Deus, além de Jesus sozinho. Deixa eu dizer algo para você: se é Jesus mais alguma coisa, fuja. Se é Jesus menos alguma coisa, fuja. É Jesus e pronto. O que está fora de Jesus não vale. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Ele continua finalizando: quem é este? Este é a videira verdadeira. Esta é a videira verdadeira. João 15, do 1 a 5 vai dizer: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que der fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós que já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o poder de dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus encerra o eu sou, falando aos seus seguidores no cenáculo, na noite de sua prisão e da sua morte iminente. Jesus vai falar isso aqui, pouco tempo antes de morrer. O Antigo Testamento contém muitas referências a Israel como a videira de Deus. Salmos 88, Isaías 5, de 1 a 7, Ezequiel 15 e Oséias 10. Está lá. O Antigo Testamento apresentando Israel como a videira verdadeira. Mas, por causa do pecado da nação, Jesus veio para cumprir o plano de Deus. Ao permanecermos em Cristo, permitimos que a sua vida flua em nós e através de nós. Então não podemos deixar de dar frutos que honrem o Pai. E nessa metáfora, Ele é o jardineiro.
é Ele quem nos lapida, é Ele quem rega, é Ele quem constrói o jardim, é Ele, somente Ele. Ele é a verdadeira videira. Nele e em seu cuidado, você e eu podemos crescer até o nosso potencial e dar muitos frutos. Assim como o ramo não pode dar frutos se não estiver unido à videira, também somente aqueles que estão unidos a Cristo e recebem dele o poder, produzem bons frutos na caminhada cristã. Você não pode produzir frutos sozinho. Não pode produzir frutos sozinho. Você precisa daquele que é a videira verdadeira. Você precisa estar linkado a essa videira verdadeira. Você precisa estar unido a essa videira verdadeira, porque Ele te dará poder de você dar frutos. E não é frutos para a sua glória, é fruto para a glória de Deus, o Pai. Concluo essa mensagem dizendo a vocês que os discípulos ficaram aterrorizados. Os discípulos que caminhavam com o Mestre, os discípulos que gastaram tempo com o Mestre, os discípulos que tinham visto e ouvido do Mestre, o texto vai dizer que ficaram aterrorizados. Temor. Eles olharam um para o outro e disseram: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Você já parou para pensar, ou em algum momento na sua vida, você se deparou com o poder de Deus, e você disse: quem é esse? Que Deus é esse? Que Senhor é esse? Meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para mim e para você: quem é esse? Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é a lei da nossa salvação. Em Josué, ele é o nosso capitão, o que luta pelo seu povo. Em Juízes, ele é o libertador. Em Rute, ele é o parente divino, aquele que nos resgata. Em 1 e 2 Samuel, ele nos unge a cabeça com óleo. Em 1 e 2 Reis, ele é o rei prometido. Em 1 e 2 Crônicas, ele é o Senhor da vitória. Em Esdras, ele é o restaurador. Em Neemias, ele é o que reedifica os muros. Em Esté, ele é o nosso advogado, livra o seu povo da destruição. Em Jó, ele é o nosso redentor. Em Salmos, ele é o bom pastor. Em Provérbios, ele é a sabedoria. Em Eclesiastes, ele é o pregador sem vaidades. Em Cantares, ele é o noivo que ama a sua igreja. Em Isaías, ele é o Messias que havia de vir, o servo sofredor. Em Jeremias, ele é o profeta que chora. Em Lamentações, ele é o Senhor que chora pelo seu povo. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso ser das quatro faces. Em Daniel, ele é o quarto homem da fornalha. Em Oséias, ele é o que afasta o povo da iniquidade. Em Joel, ele é o que batiza com o Espírito Santo. Em Amós, ele é o grande governador do universo. Em Obadias, ele é o Senhor que destrói os nossos inimigos. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva a palavra de Deus ao mundo. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o Senhor que persegue os ímpios. Em Abacuque, ele é o justo. Em Sofonias, ele é o Senhor de linhagem pura. Em Ageu, ele é o templo de Deus. Em Zacarias, ele é o pastor ferido, de mãos transpassadas, o edificador do templo do Senhor. Em Malaquias, ele é o mensageiro da aliança. Em Mateus, ele é o Messias. Em Marcos, ele é o servo maravilhoso. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, ele é o filho de Deus. Em Atos, ele é justo, Senhor de todos, o que nos salva. Em Romanos, ele é o pacificador. Em 1 e 2 Coríntios, ele é o destruidor da morte, o único fundamento à imagem de Deus. Em Gálatas, ele é o Senhor da graça. Em Efésios, ele é o exemplo supremo. Em Filipenses, ele é o prêmio da nossa vocação. Em Colossenses, ele é Deus
Deus, o cabeça da igreja. Em 1 e 2 Tessalonicenses, Ele é aquele que virá outra vez. Em 1 e 2 Timóteo, Ele é o bem-aventurado, o único soberano, juiz sobre todos os homens. Em Tito, Ele é o Redentor. Em Filemão, Ele é o Senhor que nos liberta. Em Hebreus, Ele é o autor da salvação, o grande sacerdote, autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, Ele é o Senhor das boas obras. Em 1 e 2 Pedro, Ele é o Filho do Deus vivo, o pastor e bispo das nossas almas. Em 1 e 2 e 3 João, Ele é o amor encarnado. Em Judas, Ele é o Senhor que nos alerta. Em Apocalipse, Ele é o Alfa, o Ômega, o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A pergunta sobre quem é Jesus, ela não é de hoje. Já em sua época, fizeram essa mesma pergunta a ele. Certa vez, ele mesmo perguntou aos discípulos: Jesus, quem o povo diz que eu sou? Jesus pergunta: quem eles dizem que eu sou? A resposta dos discípulos foi interessante. E na verdade é ainda a mesma resposta dada por muitas pessoas, talvez que se encontram aqui nessa noite. Jesus pergunta: quem eles dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias. Contextualizando, quem vocês dizem que eu sou? E vocês vão dizer: é o Deus da primeira igreja, é o Deus do pastor Paulo, do pastor Júnior. Uns dizem que o Senhor só está presente ali. Isso significa, meus irmãos, que as pessoas simplesmente afirmavam que ele era um homem qualquer, como qualquer outro. Quem eles dizem que eu sou? João Batista, Elias, um homem qualquer. No entanto, logo em seguida, o apóstolo Pedro, tomado pelo Espírito Santo de Deus, respondeu a pergunta da maneira mais plena possível: quem eles dizem que eu sou? Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não posso sair daqui dessa noite sem antes orar por você que entrou aqui nessa noite, sem entender a profundidade que é esse Jesus. Não posso sair daqui nessa noite sem isso. Esse Jesus, ele se encontra aqui nesse lugar. Ele tem poder de transformar, ele tem poder de curar, ele tem poder de fazer tudo que estava quebrado ser refeito de novo da melhor forma. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Então eu quero pedir a você, você que entendeu que precisa desse Jesus de uma maneira mais íntima, você que entendeu que precisa desse Jesus de uma maneira mais pessoal, você que até hoje perguntava: quem é este? E o próprio Jesus respondeu para você: eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou aquele que quer trazer as coisas para o eixo na sua vida. Eu sou aquele que pode salvar você de você mesmo. Se você entendeu, em nome de Jesus, me permita orar por você nessa hora. Chega aqui à frente, eu quero só orar por você. Por favor. O Jesus está nessa hora, nesse lugar, pairando sobre os corações. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Esse Jesus, a videira verdadeira. A videira verdadeira. Quem é este? Você pode responder nessa hora. Sabe a melhor resposta que você pode dar? Esse é o meu Salvador,
o Senhor da minha vida. Chegue para cá. Eu quero orar por você. Acho que é a única coisa que eu posso fazer depois de te dar um abraço é orar por você. Você que está tentando se reconectar com o Senhor, com esse Jesus. Vem cá para a gente orar nessa hora por você. Orar para que o Senhor complete a obra que Ele começou na sua vida. Orar para que o seu coração seja restaurado pelo Senhor. Não olha não para as pessoas que estão do lado. Só vem para receber essa oração do Senhor. Em nome de Jesus. Nós vamos orar nessa hora, agradecendo a esse Deus. Amém. Pode vir, ainda dá tempo. Louvado seja Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Vamos orar a esse Jesus, a esse Deus que pode todas as coisas nessa hora. Senhor, a tua palavra foi pregada nessa noite. E só a tua palavra tem poder de transformar, curar, trazer restauração. Nós nos preparamos, Senhor, sim, mas limitados demais, Senhor. Limitados demais. Mas louvado seja o Senhor pelo teu Espírito Santo que atinge os corações. Eu oro nessa noite para que haja cura espiritual nessa hora. Senhor, cura espiritualmente esse povo. Um povo que está buscando o Senhor, tateando, tentando buscar em alguns lugares que não vão te encontrar. Mas dirige esse povo ao caminho, o único caminho, que é Jesus. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Transforma nessa hora, Senhor. Traz restauração. Traz libertação. Nós oramos, Senhor, por esses irmãos que entenderam, estão aqui à frente. Senhor, fortalece a fé deles. Fortalece, Senhor, a fé deles dia após dia. Que eles tenham experiências reais com o Senhor. Que eles o busquem intimamente. Louvamos o teu nome, Senhor, porque sabemos que o Senhor já está operando no meio do teu povo. E nós ouviremos, sim, Senhor, nós ouviremos testemunhos sendo contados. Nós louvamos o teu nome, porque não há outro além de ti. Glorificamos o teu nome e oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.